Olá, sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Anota essa data aí, separa com carinho, que vai rolar uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema, tá? Eu queria te convidar para fazer a inscrição, tem um link aqui na bio do Instagram, já faz a tua inscrição lá, garante a tua vaga e eu te aviso por e-mail. Quero te convidar também para participar do canal do Telegram. Eu posto sempre conteúdo lá e é um artifício que a gente tem para se comunicar mais rápido também, tá? Lá no Telegram, só digitar @superando qualquer problema, de graça, bastante conteúdo, tá? E olha só, todos os dias, tá? Às 11 da manhã, como agora, e às 8 da noite, acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação. Às 11 da manhã, eu falo sempre sobre um atalho ou um obstáculo, e às 8 horas da noite, eu tenho sempre um convidado, também para falar sobre superação. Isso vai ser uma maratona de aquecimento para a Masterclass de Superação do dia 2. A gente vai ter muito conteúdo, muito detalhe, muito, enfim, a gente vai falar muito de superação, de algumas coisas que te impedem e que te ajudam a chegar àquilo e a superar aquilo, tá? E esse aquecimento ele é muito importante pelo simples fato de que a gente precisa se preparar para tudo, como um exercício físico. Para quem me conhece, eu sou um professor de educação física, né? Olha lá minhas bicicletas ali atrás. Fica aqui hoje no escritório para poder me lembrar de uma época boa, né? E sempre que você vai fazer um exercício, você precisa de aquecimento, precisa de alongamento para se preparar, para que aquele exercício seja mais bem executado, seja mais bem aproveitado. E nesses conceitos todos que a gente discute, eu também preciso que você entre nesse assunto, para que você se conceitue mais nesse assunto e tenha mais artifícios, né, mais plausibilidade para entender do que eu estou falando. Por isso eu estou fazendo esse aquecimento mental, né, psicológico, para que você já vá se adequando a tudo isso que eu quero te mostrar, que eu quero te ensinar. E a gente chega no dia 2 de julho, às 8 da noite, e vai ser uma super aula, vai ser muito bacana. Nessa Masterclass de Superação, eu vou te ensinar passo a passo tudo o que me ajudou a superar as dificuldades que eu tive que enfrentar, tá? E que também já ajuda muitas outras pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos. Na verdade, a gente conceitua grande ou pequeno porque não precisa, como eu sempre digo, né? Não precisa ser um pescoço quebrado como o meu para você achar que tem problemas para serem resolvidos. E também não há nada tão bom que não possa ser melhorado mais ainda. Então, às vezes a gente olha para dentro e percebe alguns pequenos detalhes que a gente tem que melhorar e como é possível superar. E eu vou te mostrar passo a passo. Tá? E eu uso o meu exemplo como de uma pessoa mais comprometida, bem mais comprometida, porque hoje eu vivo preso dentro do meu próprio corpo. Não consigo mexer nada do pescoço para baixo. Preciso de ajuda para fazer tudo o que eu tenho que fazer, tá? Desde as coisas básicas até as complexas. E ainda preciso de uma enfermeira comigo 24 horas por dia por causa do meu comprometimento clínico. E eu uso tudo isso hoje para ensinar pessoas simples, pessoas não simples, pessoas comuns, tá? Como vocês ou como todos nós, eu diria, a superarem quaisquer tipo de problemas que elas possam ter. Tá? E é até mesmo por isso, né, como forma de aquecimento que a gente está fazendo agora, que eu quero que você entenda alguns conceitos básicos
e alguns até bem relevantes, que vão esclarecer as suas dúvidas e te preparar para esse assunto. Segura essa, ó. No episódio de hoje, eu vou te mostrar 3 pontos importantes, tá? Conceituais mesmo, sobre um desafio, né? Já que a gente está na série de atalhos e desafios, né? Atalho é tudo que te ajuda e desafio é aquilo que te deixa mais longe do processo de superação. E hoje eu vou falar sobre as crenças limitantes que te impedem, né, de superar algum problema. Por isso que a gente chama aí de desafio, tá? E eu diria que quando a gente fala de crenças limitantes, não tem nada a ver com religião, mas daquilo que você realmente acredita, que você introspecta e que você ensina o seu cérebro a pensar daquela maneira. A superação é um poder, pensa nisso, ó. Você tem que ter um poder. Mas as pessoas acreditam em muitas coisas pensando ser positivas para se proteger, para se defender, mas que na verdade só atrapalham e retardam o processo de superação. E quando eu falo superação, de novo, não precisa ser um problema muito grave para você achar que tem que superar alguma coisa. Tá? Eu diria até que o processo de superação vem de uma unha encravada de repente. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe qual é o problema a ser superado. E se você não sabe ainda, não perde a aula do dia 2, porque eu vou te ensinar como achar esses pontos que nos impedem às vezes de crescer, né? De sermos melhores a cada dia, de vivermos melhor a cada dia que passa. Tá? Então hoje eu quero te mostrar primeiro o que são essas crenças limitantes que a gente fala tanto, tá? Depois eu quero te mostrar como isso atrapalha e retarda o processo de superação, enfaticamente. E eu vou te dizer o porquê eu tenho tanta segurança te falando isso e porquê eu falo com essa propriedade, essa autoridade, e ainda vou te dar mais dicas práticas sobre isso, como você faz para contornar, identificar e contornar isso. Eu digo até mais, não é contornar, você vai identificar e vai eliminar isso, tá? E eu vou te ensinar isso tudo com muito mais detalhes no dia 2 de julho. Lembra que agora é só um aquecimento que a gente faz, tá? Eu vou lançar a ideia, eu vou deixar você pensando nisso um pouquinho, eu preciso que você faça essa análise sobre você mesmo e as suas crenças limitantes, tá? Para que chegue no dia 2 e a gente dê uma cartada final. E olha só, eu preciso também agora que você concentre em você mesmo. Não tenta... não precisa escrever num papel para todo mundo ver ou ficar com vergonha ou medo de contar para outras pessoas. A gente faz, eu sempre digo que é sobre se importar. Eu quero me importar com você agora. Eu quero te dar com uma forma de carinho, que você entenda tudo isso que eu estou dizendo agora, para que seja melhor, para que o seu dia seja sempre melhor um depois do outro. Pensa nessa forma, tá? A vida fica melhor quando a gente se entende. E você não precisa comentar nada com ninguém, mas precisa ter uma integridade com você mesmo para que possa fazer desse processo todo uma coisa boa para a sua vida. E o que eu vou te mostrar hoje são todas as chances e oportunidades que eu tive para acreditar em muitas explicações que na verdade só me limitavam e não permitiam que eu me superasse, que eu passasse por tudo aquilo que eu tive que passar, inevitavelmente com o meu pescoço quebrado depois do meu acidente. Literalmente assim, tá? Pode parecer um pouco dramático, pode parecer triste, mas é dessa forma. Eu não me importo de usar o meu problema
tá? De falar abertamente sobre o meu problema para que você aplique isso no seu dia a dia, tá? E o principal motivo disso foi que eu não tive alguém que me falasse abertamente sobre essas coisas quando eu mais precisei. E olha só. Mas vamos lá, tá? O primeiro ponto importante, antes mesmo até da gente falar sobre como uma crença limitante é um dos obstáculos que te atrapalha no processo de superação de qualquer problema, eu preciso primeiro conceituar, eu quero definir o que são crenças limitantes. Alguém tem alguma ideia basicamente do que seja? Escreve lá, ó, manda lá. O que são crenças limitantes? De novo, para quem chegou agora, a gente não está discutindo religião, tá? Quando a gente fala de crença, é aquilo que se acredita, que se introspecta. Né? Aproveitando aí, pessoal, quem quiser apertar o aviãozinho aí, ó, e chamar os amigos, os seguidores, indiquem os amigos aí. Perguntas? Em posicionamento. Exatamente, Cris. Legal. Gente, vamos lá então, olha só. É isso aí, Marise, bom te ver. Olha só, quando a gente fala de crenças limitantes, são pensamentos, são interpretações que você toma como verdadeiros, mas que no fundo são falsas, ou pelo menos não são verdades absolutas ou totalmente verdadeiras. Entende dessa forma, tá? Essas crenças impedem que que alguma coisa na sua vida se torne melhor, ou que a sua própria vida melhore de pontos em pontos, olha só. Porque uma crença limitante puxa a outra e aquilo que se acredita vai aumentando cada vez mais. Tá? E o que você, na verdade, quer superar acaba se tornando um problema maior. Baseado em tudo que você acredita, baseado em tudo aquilo que você treina o seu cérebro, a sua mente, para acreditar, para se apoiar. Muitas vezes para se proteger, tá? Para se defender mesmo, e muitas vezes para explicar o porquê você não quer fazer. Tá? Então você se autodenomina incapaz às vezes e acaba não desenvolvendo o seu potencial de verdade. Essas crenças, gente, eu tô cheio de espasmo hoje, olha como é que tá. Tá bem difícil hoje, então eu peço aí que não riam, tá? Porque provavelmente vai dar uma entortada já já, mas tudo bem, tá? São problemas que não me afetam mais. Olha só, mas é engraçado, se acontecer, vocês já sabem que é um espasmo. Então olha só, eu diria que essas crenças limitantes, elas funcionam como um imã. Exatamente assim. Você acredita em algo e isso logo se torna real, olha só, na sua cabeça, na sua mente. Não que a realidade apareça, tá? Mesmo que não seja, porque isso você vai mentalizar isso. Por exemplo, se você acredita que a vida está difícil, e de fato ela vai ficar mais difícil cada vez que você acredita que isso está mais difícil. Mas e a contrapartida? Se eu começar a acreditar que a vida está fácil, ela vai ficar mais fácil? Esse é o ponto, tá? A gente precisa quebrar, a gente precisa identificar essas crenças limitantes, porque às vezes você passa o dia inteiro repetindo para você mesmo que está difícil, que eu não consigo, que não dá, porque é difícil, porque custa caro, porque eu ganho pouco e o buraco, você está cavando um buraco dentro, que é onde a gente tem que escapar disso, a gente tem que sair disso, tá? E olha só, para a gente ter mais clareza nisso, é importante definir o que não são crenças limitantes. Tá? Tem um papel aí? Porque sempre que você
tem um conceito errado ou oposto de alguma coisa, fica mais claro definir o que são as crenças limitantes, tá? E com as crenças limitantes funciona da mesma forma. É importante que você saiba o que não são, né? Para ter certeza, para ter mais clareza de quais são as crenças limitantes que são, na verdade, os obstáculos para a superação do seu problema, ou de qualquer problema que seja, ou de qualquer situação que seja, tá? Seja no ambiente pessoal, familiar, profissional, olha só. Tá? Então, olha só, o que não são, tá? Eu diria que crenças limitantes não são só pensamentos negativos. Olha só, segura essa. Negatividade e pessimismo também te impedem de enxergar com clareza o que é preciso ser feito, mas não são crenças limitantes. São só negativismo mesmo. Tá? Chatice. E outra coisa, agir e tomar decisões baseado no que os outros pensam ou naquilo que você simplesmente ouviu falar e acha mais fácil executar daquela forma para não ter tanta responsabilidade ou tanto trabalho no resultado final daquilo tudo, também não são crenças limitantes. Isso é falta de vontade mesmo, tá? Então toma cuidado, porque isso aí só está gerando retardo no processo final, tá? E como essas crenças limitantes, quando você começa a acreditar em algumas coisas, que você muda alguma coisa lá dentro da sua cabeça, do seu cérebro, é como acender e apagar a luz. Tem um botãozinho lá, que toda hora você acende aquele botãozinho. Então, quando uma situação acontece, o teu cérebro, a primeira coisa que ele liga automaticamente é uma reação, porque ele acredita que alguma coisa está limitando aquilo. Desse jeito, são crenças limitantes, o que você acredita que limita o teu processo de superação, de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. Tá? A grande questão das crenças limitantes é que elas acabam sendo geradas de uma forma inconsciente e elas são aumentadas de uma forma inconsciente. Tá? E existem aí crenças limitantes, como eu disse, nos mais diversos setores da vida. Todos os lugares têm, tá? Independente da faixa etária, de que idade você tenha, podendo acontecer esses obstáculos aí na área da saúde, relacionamento pessoal, familiar, profissional, todos os lugares. Olha só, vamos dar exemplo então, são sempre os nãos da coisa, mas não só. Tá? Então a pessoa que sempre fica assim, o dia inteiro repetindo, né, para ela mesma, não é possível viver, né, do dinheiro que eu ganho fazendo o que eu amo. Eu tenho que fazer outra coisa porque o que eu amo não dá dinheiro para eu viver. Ah, eu não levo jeito para fazer isso. Não tenho tempo para fazer isso. Não dá para fazer isso. Não consigo fazer isso. Não consigo aprender tal coisa. Ou então, né, sou muito velho para isso. Vou ser pobre para sempre. É impossível me organizar. Essa vai para minha filha. É impossível arrumar meu quarto. Ou então pessoas que pensam assim, sou muito azarado, não levo jeito. Sabe, são crenças limitantes. Você está se convencendo e acreditando que você é incapaz de fazer isso. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que fazer, eu não sei nem se tem um nome para isso, mas são as crenças que nos acentuam, que nos potencializam, ao invés das limitantes, tá? Presta atenção nisso. E olha só, eu quero que você entenda por que eu falo disso e dessa forma, com tanta autoridade. A gente costuma falar, né, o gatilho mental da autoridade, que é como você tem certeza daquilo que fala. E eu vou te contar uma história.
eu sofri um acidente de moto, né? Quebrei o pescoço. Esse foi o auge da minha mudança de vida, tá? E foi o que me jogou no fundo do poço. E o pior, para quem conhece a minha história aí, para quem não conhece, lá no Telegram tem um vídeo bem bacana, tá? Aqui no Instagram também tá, tem que procurar lá. E a história foi essa. Eu estava no auge da minha carreira, da minha vida profissional, da minha vida pessoal, tá? Da minha vida como atleta, pedalando em vários cantos do mundo por aí, participando de competições internacionais. Um sonho de verdade, de, de moleque que cresceu, né? E um belo dia eu sofri um acidente e quebrei o pescoço, simples assim, que mudou tudo, entendeu? Já caí muito mais vezes e tombos muito piores de bicicleta. Mas, como nada acontece por acaso e a gente nunca pode perder a fé, né? Por algum motivo, eu me tornei um tetraplégico. E é por isso que hoje eu uso isso tudo que eu vivo e o que eu passei para poder ajudar as outras pessoas, para influenciar positivamente na vida de outras pessoas que vêm falar para mim que por alguma forma tem um problema. Eu falo, gente, problemas reversíveis são muito bons. A gente às vezes precisa parar de reclamar. Falei isso para minha filha hoje não, ontem. É melhor você parar de reclamar, porque as pessoas reclamando da vida que você tem é o que muitas outras pessoas queriam ter, é o sonho de muitas outras pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado com essa parte de reclamação daquilo tudo que acontece. E é isso que eu faço. Eu me mostro, tá? Um cara mais comprometido, um problema mais sério, definitivo, para poder mostrar uma solução plausível e satisfatória para o seu problema, seja ele qual for. Tá? E aí vai lá de unha encravada, problema no banco, enfim. Tá? Eu te mostro como fazer isso, como solucionar isso. E o que aconteceu? Por que eu estou te contando tudo isso? Porque quando eu sofri o acidente, é como se a gente estivesse dirigindo, né? Você está lá dirigindo a 100 por hora, aí você tem que brecar, parar o carro, engatar a primeira marcha e sair de novo. E eu tive que aprender de novo, aprender muita coisa sobre bexiga, intestino neurogênico, sobre as dores neuropáticas e tudo mais. Enfim, tá? Espasmos, hiperplasia do monte de coisa. Então, assim, muita novidade, muita coisa nova que eu não tive opção. Eu tive que aprender, porque era assim que eu tinha que viver agora. Tá? E aí eu comecei a ler muitas coisas sobre como seria a minha vida depois do acidente, sobre o que eu era. Tá? E começou esse tipo de curiosidade para encontrar respostas para a minha vida, criava muitas crenças limitantes, porque me fazia acreditar que eu não era capaz de um monte de coisa. Me fazia acreditar que eu não tinha condições de fazer um monte de coisa. Me fazia acreditar que eu tinha que ficar quieto, parado, reclamando da vida, porque é isso que a maioria das pessoas fazem. E essas crenças limitantes me tiravam do meu caminho e me impediam de superar aquela fase. Resultado disso, parei de ler. Eu já sabia como era, eu já entendia como funcionava, o que precisava funcionar, tá? Talvez por eu ser um profissional da saúde e trabalhar com o corpo e tudo mais, mas eu já entendia como isso tudo funcionava, e quanto mais eu lia, mais deprimido eu ficava. Principalmente, eu lembro até hoje, quando eu li um artigo, e aí eu comecei a procurar que nem louco mais informações dessa, que falava que lesados medulares de nível cervical, né, tetraplégicos, de vértebra C3, que é a lesão mais alta, apenas 2,8%
dos lesados medulares nessa vértebra conseguem sobreviver com o intelecto preservado, conseguem falar e expressar o que sentem e o que querem. Olha só. Tá? Então a gente começa a ficar maluco e começa a ler um monte de coisa e começa a criar um monte de crenças limitantes, coisas que limitam a gente para não fazer. Porque um lesado medular dessa complexidade não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, não consegue fazer nada. E isso para a gente. É como se fosse, não é nem um freio, é como se fosse uma estaca que te prega no chão. Nada contra quem prefere acreditar dessa forma, os mais cautelosos ou os que preferem, enfim, tá? Mas eu acho que se a gente pensar em uma forma de lidar com isso, resolver isso e voltar a produzir, essa é com certeza a melhor forma de você superar qualquer problema que seja, tá? E eu, como prova disso, eu uso o meu próprio exemplo e te falo agora que todas as técnicas que eu desenvolvi e tudo que eu vou te ensinar no dia 2, na aula do dia 2, eu estou aquecendo aqui agora. Eu estou pondo isso na sua cabeça para que você vá pensando. Tá? Não precisa responder nada agora. Eu quero que você crie as perguntas. Faz assim, ó, tira uma foto da tela agora, um print da tela aí, ó. Põe no Stories, me marca e põe a tua pergunta lá. Ou então me manda a tua pergunta pelo inbox. Sem problemas. Me manda por e-mail. contato@renatomeca.com.br. Manda lá. Ou então tira um print da tela aí, fica bacana. Me marca lá, @renato.meca. Fica legal. E mandem as perguntas, gente. Porque é isso que eu quero aquecer. Se você tem algum problema para ser resolvido, se você tem alguma dificuldade, se você acha que está incapaz de fazer alguma coisa, ou se você acha que já está contente e que ainda pode melhorar mais ainda, essa aula é para você. No dia 2 a gente vai conversar muito sobre isso. Sejam eles grandes ou pequenos. Quando eu digo de problemas grandes ou pequenos, é você que tem que dizer quais são os grandes, quais são os pequenos. Onde eles estão. Eu vou te ensinar a achar todos eles. Entender todos eles. Resolver todos eles e superar todos eles. E na verdade, gente, é a frase que a gente fala sempre, tem que matar um leão por dia. A gente se supera todos os dias. Então eu vou te ensinar a superar a você mesmo, a sempre melhorar. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado, sempre. Tá? Então tem jeito também da gente não ter estímulo para levantar da cama, né? Ficar na cama o dia inteiro, ficar largado o dia inteiro e criando assim crenças e motivos porque a gente não consegue, porque a gente não dá, porque é difícil demais, porque eu não consigo e não vai dar certo. Para com isso, vamos sair disso, tá? E para que isso fique mais claro, eu vou te explicar de um jeito errado, né, de que algumas pessoas fazem ou entendem, e alguns desses erros ou entendimentos pode ser até que você esteja cometendo agora. Tá? É por isso que de novo eu olha só, de novo eu digo, né? Isso tudo é sobre se importar. Eu me importo com você, eu quero te ajudar, eu quero te mostrar o melhor caminho. Né? Não que eu seja o dono da verdade, eu erro muito, mas se eu puder te ajudar de alguma forma, eu já fico contente. Mas agora você tem que ser sincero e íntegro com você mesmo. Tá? Você não precisa me falar nada, você não precisa escrever isso no papel para outra pessoa ler, você não precisa conversar com ninguém se não quiser. Mas você tem que ter integridade e sinceridade com você mesmo agora. Tá? Escreve num papel e guarda. Eu costumo falar do nosso caderninho, nosso livro secreto. Ou então põe no telefone, em algum lugar. Mas é importante, eu vou te dar uma dica prática para que você
veja isso com mais clareza na sua vida. Então, olha só, se você comete isso, tudo bem, normal, tá? Se você acredita que se você acredita em alguma coisa que não é real, ou simplesmente dá mais importância à opção de dar errado aquilo que você se propõe a fazer, olha só, é dessa forma que você cria uma crença limitante e começa a acreditar que aquilo é real. Presta atenção, ó. Se você vai fazer alguma coisa, seja ela qual for, tá? E você já acha que aquilo vai dar errado, eu diria que já deu errado, já começou errado. Tá? Se você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que pensar 200% que aquilo vai dar certo. Porque senão não adianta querer fazer uma coisa já achando que vai dar errado. Você está já se limitando, criando essa crença limitante e se explicando, se convencendo de que aquilo vai dar errado e tudo bem se der errado. Gente, nada contra, realmente. Se você fizer alguma coisa e der errado, tudo bem. Tá? Mas a gente não faz nada para dar errado. A gente faz para dar certo. É ou não é? Aí entra expectativa, entra experiência, entra conhecimento, entra muita coisa junto, mas cuidado com a crença limitante de te simplesmente nivelar por baixo de tudo. Se você quer, você pode. Conquistas são sempre positivas. Não pensa que eu vou fazer tal coisa, mas vai dar errado. Já deu, não precisa nem fazer. De repente é melhor você nem perder tempo, tá? E em contrapartida a tudo isso, o jeito certo, né, o melhor jeito de superação de qualquer problema, de você se superar, é começar a prestar atenção naquilo que você põe para dentro da cabeça, naquilo que você pensa, naquilo que você acredita, naquilo que você atrai para si mesmo. Olha só, tá? O problema a ser superado sempre fica mais fácil quando se acredita que tudo aquilo pode e vai ser resolvido. Olha só, se você faz uma coisa que vai dar errado, é melhor não fazer. Agora, você faz uma coisa que de repente pode dar errado, mas você vai fazer da melhor forma possível para que dê tudo certo. E não dando certo, o caminho para que seja resolvido já está começado. Entendeu? Entendeu? Então talvez não seja aquilo tem que dar 100% de certo, se não der eu me decepcionar. Não, você já saiu do lugar. Você está procurando resolver um problema, superar alguma coisa. Tá? Esse é o caminho. Mindset, expectativa, inteligência emocional, programação neurolinguística. A gente tem um monte de ferramenta aí. Mas a principal delas é você querer superar. E não acreditar que você não pode. Não deixar que nada faça você se limitar com isso. Você tem que entender, tem que acreditar em alguma coisa que essa coisa vai te dizer, né? Vai se comportar frente a uma situação. Como você vai se comportar frente a uma situação? Então acredite sempre em coisas boas, reais, né? Coisas assertivas, ao invés de acreditar em alguma coisa que te limita, que te impede de fazer alguma coisa. Nunca comece alguma coisa achando que aquilo vai dar errado, porque daí é capaz de dar. Tá? Prepare a sua mente para filtrar aquilo que você assimila, aquilo que você entende. Esteja sempre próximo de pessoas positivas, interessadas em solucionar algum problema, ao invés de pessoas sempre paradas ou limitadas por qualquer motivo que seja, acreditando em coisas negativas. Tá? Então, a minha mãe sempre dizia, né? Diz-me com quem andas e te direi quem és.
Esteja perto de pessoas boas, de pessoas produtivas, de pessoas que acrescentam e nunca pessoas que a gente chega perto, percebe aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça, né? Coisas que te limitam. E olha só, eu quero te dar uma dica prática para isso, tá? É uma parte, só para que você fique com isso na cabeça, como eu disse, para que você entenda, para que você se entenda agora, a integridade com você mesmo agora. E para que você chegue aquecido, lembre disso lá na aula do dia 2 de julho, às 8 da noite, tá? Olha só. Então você vai pegar a tua agenda secreta, tá? Eu quero que você liste nela, escreva nela lá, tudo aquilo que você acha que te limita de fazer alguma coisa. Escreve lá, tá? Não vai gastar a mão de escrever. Tudo que você acha que te limita. Quais são os... Lembra, a gente já listou lá quais eram os problemas. A gente já fez uma contagem de reclamação, lembra? Do elastiquinho, toda vez que reclama, dá uma elasticada no braço e marca no caderno. Você vai perceber que, com o passar dos dias, as reclamações vão diminuindo. Você está treinando o teu cérebro, a tua mentalidade. Eu já vou ver, só um minutinho. Então a gente vai treinar o cérebro para isso também. Então o que eu quero que você faça agora? Olha só, você vai listar tudo aquilo que você acha ou aquilo que você já sabe que te limita. Mas eu nunca consigo aquilo. Eu sou burro que não sei o quê. Tipo, põe no papel. Escreve tudo lá. Na frente de cada coisa que você escrever, você vai colocar uma solução. Ou então alguma coisa positiva. Mesmo que seja, eu não consigo fazer tal coisa. Você escreve assim, eu consigo fazer tal coisa. Transforma a frase negativa para positiva. Presta atenção. Agora é o pulo do gato. Cada vez que essa limitação aparecer, ou que isso te parar, ou que você pensar nisso, você vai na hora lembrar, pega o teu caderno, pega o telefone, pega o papel, você vai na hora lembrar a forma positiva de pensar. Então, se você não consegue tal coisa, quando você não conseguir, você tem que dizer para o seu cérebro, não, eu consigo, eu vou conseguir, eu ainda não consigo, mas eu consigo, eu posso, eu vou conseguir. Ao invés de falar assim, poxa, é verdade, eu não consigo. Não dá, tudo bem, eu não consigo. E, gente, olha só, realmente, tudo bem se você não consegue naquela hora, ou se você ainda não consegue, mas a gente tem que superar isso. Você tem que superar isso. E o primeiro passo para superar isso é você querer superar isso. E o segundo passo, olha o teu caderno aí, escreve a forma positiva e pensa da forma positiva sempre. Tem filhos? Quem tem filho aí? Levanta a mão. Que filho que nunca chegou cheio de reclamação? Ou a gente mesmo, né, quando era criança, cheio de reclamação porque não consigo, porque não sei. Geralmente os pais, né, ou a gente faz isso assim, calma filho, você consegue. Tenta de novo, faz de novo, presta atenção. Essa preparação já vem de lá. Por algum motivo, ao longo da vida, a gente vai se limitando e acreditando que não consegue e se convencendo de que aquilo tudo bem, que não dá certo. E aí? Não se limitem, gente. Você vai repetir para você mesmo várias vezes a solução que você determinou para corrigir aquilo que te limita e procurar aí no dicionário sinônimos para tudo isso. Então, não acredite que não dá. Escreve na frente. Eu sou muito visual, eu preciso escrever, eu preciso pôr no papel e olhar para aquilo várias vezes. Escreve na mão, escreve no braço. Toda hora que você for olhar na tua mão, você vai ver lá escrito que pode. Quando eu dava treino lá na Ásia, eu pedia para o pessoal, às vezes, que tinha dificuldade, e eu pedia para escrever um banner gigante assim, sim, eu posso, eu vou fazer isso. E você vai ficar lendo isso todos os dias, toda hora que você passar por ali.
Escreve à mão. Aí você troca dentro de você, dentro do teu cérebro, essa crença limitante por alguma coisa que vai te motivar a crescer, desenvolver, aprender e evoluir.